Sejam todos bem-vindos ao projeto Nos Passos de Emmanuel, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Faremos a leitura do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. Mas antes disso, eu convido a todos a fecharmos os olhos, pedirmos o apoio, o concurso dos bons espíritos, dos espíritos de luz, dos nossos guias, dos nossos mentores espirituais aqui presentes, que possam sempre nos auxiliar na nossa jornada, que nós possamos ser sempre instrumentos da paz e do amor divino. Que assim seja. Riqueza para o céu, tópico 177. Ajuntai tesouros no céu. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 20. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Pois bem, o trecho do Evangelho que fala ajuntai tesouros no céu, ele já vai direto ao ponto. Em outras falas, o Cristo comenta, quando lhe é perguntado sobre o reino dos céus, ele fala, o reino dos céus está em vós. O reino dos céus é, portanto, uma construção íntima. A gente pode até visualizar questões relacionadas àquela imagem clássica de um céu idealizado e tudo mais, mas a verdadeira construção, ela é íntima, é uma construção consciencial do reino dos céus. É aquilo, basicamente, que eu tenho por valores, aquilo que eu tenho por ações, são todas as minhas condutas morais e espirituais que me levam a minha evolução ou involução em alguns casos. Mas ao final, tudo que a gente faz aqui serve realmente, precisamente, para a nossa evolução. Eu vou pontuar aqui, em alguns trechos, ele fala no início que muitas vezes nós projetamos no outro aquilo que a gente queria ser ou aquilo que a gente não queria ser, mas sempre olhando para o outro, fazendo projeções mentais sobre, e muitas vezes não só projeções mentais, mas exteriorizamos esse pensamento em relação ao outro. Por que fulano de tal, ele ocupa aquela profissão, ocupa aquele lugar na sociedade e eu não? Nós temos essa conduta de sempre olhar para o outro, até muitas vezes antes de olhar para nós mesmos, porque para o que nós estamos fazendo, como que é a nossa conduta humana, e não adianta você ficar se projetando no outro, porque cada um tem a sua evolução. E nós não sabemos as dores e as alegrias que o outro passa, que o outro suporta. Nós não temos a dimensão daquilo que o outro vive, da vivência do outro, da vivência do próximo. E
ele continua. Quem pode dizer que tem as vantagens da terra com devido merecimento? Repito, nós não temos a dimensão das dores, das tristezas, dos sofrimentos do outro. Nós não sabemos o que realmente está por trás dessa máscara, como ele também fala mais aqui adiante. E o Cristo agora, né, o Cristo aqui, ele fala do que é mais importante, de ajuntar tesouros no céu, e ele nos remete também a uma outra frase, a uma outra admoestação, vamos dizer assim, do Cristo, para que nós, primeiro, que te importa o outro? Segue-me tu. Aqui, ele nos adverte que ele já deixou o pergaminho para nós, já nos legou a boa nova e já deixou o seu exemplo para que nós possamos segui-lo. Então, aqui, o que te importa o outro? Segue-me tu. Com a sua reforma íntima, com a sua evolução, com a sua jornada, com tudo aquilo que você representa aqui neste plano, a partir da sua conduta. E ele fala também que nós temos que nós temos que fixar a ideia do reino dos céus em outra dimensão, em outro aspecto, que não aquele ligado ao materialismo, né? Que não aquele ligado às aquisições, às posses, às propriedades dos bens materiais, simplesmente. É claro que nós precisamos disso, é claro que nós vivemos um mundo material, não podemos abrir mão disso, do nosso corpo físico, da nossa saúde, não podemos abrir mão dessa existência, dessa encarnação, porque senão estaríamos, inclusive, repercutindo também no mundo espiritual. Se eu abrir mão de mim mesmo, se eu abrir mão dos meus cuidados, dos cuidados com o meu corpo físico, dos cuidados com o mundo ao meu redor, de alguma forma eu também estou projetando as consequências para o meu perispírito. Estou, de alguma forma, fazendo, promovendo circunstâncias que possam prejudicar a minha evolução moral e espiritual. Seguindo aqui nos trechos, se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. Né? Então, ao invés de termos inveja, de revolta, ambição e desesperança em relação ao mundo, em relação ao outro, nós temos que ter muitas vezes piedade daquela pessoa que pensa somente nos bens materiais, nos bens que são transitórios, que são perecíveis. A nossa evolução, ela, quando ela se pauta pelo lapidar da nossa moral e do nosso espírito, nós estamos, de alguma forma, buscando entender e vivenciar o que o Cristo nos falou. Porque, afinal de contas, o que nós temos de imortal é o espírito. Isso aqui, esse corpo físico, é perecível. E todos os bens materiais, ele comenta também sobre isso, são perecíveis, vão acabar. Agora, o que não vai acabar jamais é aquilo que sobra da nossa conduta moral, aquilo que sobra dos valores que a gente procura não só idealizar, mas que a gente procura concretizar com a prática do bem, com a prática do amor, do perdão e da caridade. Isso sim é que vai repercutir no plano espiritual. E muitas vezes, até é claro que a gente fala no plano espiritual, mas essa repercussão é aqui mesmo. Porque, afinal de contas, nós vamos ter o retorno aqui mesmo nesse plano. Mas é claro que os verdadeiros tesouros no céu são essa construção mental a partir das nossas ações. Mas a gente não precisa esperar
que a morte venha nos alcançar, como a morte do corpo físico, como ele fala, né, aqui ao final, que todos estamos, que ele fala que cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. E aqui ele comenta sobre essa única certeza de que nós temos, que o corpo físico é perecível, um dia nós vamos, né? E principalmente nesses tempos de Covid, de pandemia, em que nós observamos mais de 500 mil mortos, né? Em que nós presenciamos a dor, o sofrimento das pessoas, ninguém está imune a isso. Mas uma coisa é certa, o que nós temos realmente, o que irá ficar para o nosso legado, e mesmo neste plano, né, nós podemos pensar na lei de causa e efeito e imaginar o seguinte: para toda ação, né, uma lei da física, toda ação existe uma reação também. Então, tudo aquilo que eu faço repercute aqui mesmo, mas repercute também na minha evolução espiritual. Então, o que seria o ideal? É imaginar o seguinte, é imaginar que eu devo pautar as minhas ações. Onde está o modelo? Onde está esse guia? Onde eu posso... Eu sempre comento sobre isso. Onde está o pergaminho? Ele está na Boa Nova, está no Evangelho, está no nosso modelo, no nosso guia, no nosso exemplo, o Mestre Jesus. Paz e bem a todos, e que possamos realmente evoluir e juntar tesouros nos céus. Que assim seja.